Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa nova aula do nosso treinamento, onde a gente vai aprender a descompactar a pasta de texturas, ou seja, os pisos, as madeiras, os tecidos, os metais, tudo isso a gente vai descompactar agora. Esse material que eu forneci para você ao longo dos meus anos de experiência, eu juntei tudo isso dentro do meu computador e agora eu estou disponibilizando gratuitamente, sem custo nenhum. Eu estou dando para você todo o meu banco de dados de imagens. Espero que você faça um proveito muito bom disso. Eu vou te ensinar agora a extrair esse conteúdo do seu computador e depois você começar a utilizar ele dentro dos seus projetos, tá bom? Vem para a tela do meu computador então. Então tá, seja bem-vindo aqui na minha tela do meu computador, onde eu vou mostrar o arquivo zipado das texturas, né? O link do arquivo zipado está aqui embaixo na aula, você clica e baixa no seu computador. Lembrando que você vai salvar no C, criando uma pasta texturas. Isso a gente já viu nas aulas anteriores, provavelmente você já criou essa pasta. Você vai largar esse zip, esse arquivo zipado dentro daquela pasta e extrair lá dentro. Depois você pode apagar o zip, tá bom? Porque ele é muito grande, ele tem 5 GB, se eu não me engano, 5 GB e pouco. Então você vai pegar, baixar esse arquivo, colocar lá dentro do C, pasta texturas, extrair lá dentro, tá bom? E aí você vai deletar o arquivo zipado depois que extrair todo o conteúdo, tá bom? Vamos ver na prática isso, como que vai funcionar. Aqui, ó. Eu tô aqui no meu computador, né? Eu vou vir aqui no C, ó, C, texturas, ó. Tem que ficar assim as pastinhas, ó. Tudo bonitinho. Aqui embaixo tem meu arquivo de texturas, tá? Que ele tá com 5 GB, 568 MB. Ele é um arquivo grande, por isso você vai extrair, vai deletar ele para não ocupar muito espaço no seu computador. E aqui nós temos uma sequência de pastas nomeadas pela característica da textura que tem dentro delas. Começando aqui pelo abstrato, para você fazer algum quadro, né? Normalmente para quadro, essas imagens aqui, ó. Sei lá se você vai usar isso aqui para alguma coisa. Aqui embaixo tem o Arc Shaders Texture, ou seja, são várias imagens de uma outra empresa, né, que forneceu. Então aqui tem várias texturas que eu adquiri também. Ó, então tem de tudo aqui dentro dessa pasta Arc Shader Textures. Eu uso para tudo o que tem aqui dentro. Tem tecidos, né, de vários formatos. Você vai ver que também que tem pisos, ó, casca de árvore, enfim, ó, muita textura de tecido. Se quiser usar em cortina, quiser usar em colcha, quiser usar em almofada, em travesseiro, enfim, você pode utilizar essas texturas. Aqui tem concreto, ó, bastante concreto, ó, bastante concreto. Temos concretos também aqui na pasta concretos, ó, que são alguns selecionados. Às vezes são os mesmos, ó, que eu já coloquei aqui, já organizei, já coloquei separado. Mas muitos objetos, muitas texturas que tem aqui dentro do Arc Shader Textures não estão lá na pasta correta. Por exemplo, tecido, não é todos os tecidos que tem aqui nessa pasta que estão lá. Então você vai procurar o seu melhor tecido. Se está lá na pasta de tecidos, né, você pode vir aqui em tecidos, por exemplo, e salvar novas opções. Ó, aqui estão todos. Eu acho que eu já separei todas as texturas que estão naquela pasta Arc Shader Textures aqui nas pastas selecionadas. Mas não faz mal você dar uma passada lá para olhar as texturas que tem. Então olha aqui como tem bastante coisa legal, ó. Então tem, ó, tecidos de tapete, por exemplo, você pode utilizar em tapete. A gente vai aprender como aplicar isso. Agora nessa aula eu já vou dar uma palhinha de como aplicar, mas também essa aula não é para isso, não é para criar texturas, ela é só para você descompactar esse arquivo, salvar na pasta C texturas e extrair. Eu repito muito as mesmas coisas, porque nem todo mundo tem a facilidade de entender de primeira aquilo que eu estou explicando. Eu preciso ter certeza de que todos os alunos vão conseguir ter os mesmos resultados. Por isso que eu insisto na repetição. A repetição é muito boa. Se ela é olhada pelo lado positivo, ela é muito boa. Então eu procuro sempre repetir mais de uma vez a mesma coisa, tá bom? Para firmar bem. Então aqui eu estou em tecidos,
né? Eu posso vir aqui em Arc Shader Textures também, explorar um pouco mais. Eu vou ver que tem outros tipos de texturas aqui. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ladrilhos para você colocar em banheiro. Olha aqui, ó. Você pode colocar essas pastilhas em banheiro. Também tem outras opções aqui embaixo que você vai verificar. Ó, ladrilhos também, parede de pedra, ó, para você utilizar em área externa. Tem mais objetos, mármores, ó, um mármore preto aqui que você pode utilizar. Lá na pasta de texturas de mármores eu tenho alguns outros também, melhores, mais selecionados. Nada impede você procurar no Google, por exemplo. Ó, se eu vier aqui no Google, eu posso colocar aqui, ó, inglês é melhor de você procurar. Eu sempre procuro pesquisar em inglês, sempre. Qualquer dúvida que você tiver, procure em inglês. Usa o Google Tradutor aqui, ó. Translate aqui, ó. Coloque essa seta, clique nessa seta e você digita em português e vai aparecer em inglês. Você pode colocar aqui, ó, mármore, que é marble, né? Ó. Você copia o marble aqui, ó, e vai pesquisar aqui, ó, marble, ó, texture. Até tava ali, ó. Então, ó, tem imagens, ó. Você pode colocar, inclusive aqui, ó, ferramentas, tamanho grande, ó. E você vai vir só as texturas boas. E aqui tem 1 tonelada de coisa boa, ó, muitas coisas boas aqui, ó. Então você pode ter uma textura específica que o cliente quer utilizar, que tem que ser aquela. Você vem aqui, pesquisa, se não tiver lá, essa daqui, ó. Ó, salva, pode vir aqui salvar. Você pode ir lá no C, texturas, mármore e salvar aqui dentro. Aí você utiliza no seu projeto. Cuidando que aqui embaixo tem uma barra branca, né? A gente vai aprender a tirar isso aqui depois também. Lá no próprio 3D Studio Max a gente seleciona qual é a área da textura que a gente quer utilizar. Enfim, venha no Google procurar sempre que você não encontrar no nosso banco de texturas, tá bom? Então, descendo um pouco mais aqui, eu vou verificar que tem madeiras, tem piso de deck, ó, tem umas madeiras bem legais aqui, ó, com uma resolução ótima. Você pode utilizar tranquilamente essas texturas que não vão ficar feias, não vão ficar repetitivas, entendeu? Repetitivas que eu digo é uma textura muito pequena, ela acaba ficando tile, que a gente chama, marcada a repetição. Isso não pode acontecer jamais em projeto em 3D. Então, descendo mais aqui, a gente vai ver que tem mais ladrilhos, mais mármores, granitos. Ó, tem muito granito aqui, ó. Ó. Grama. Essa grama aqui tá estranha. Eu tenho lá na texturas grama. Ó, tem umas melhores aqui. Eu costumo utilizar essa aqui, ó. Essa aqui é legal, ó. Tem um efeito que eu utilizo para grama que eu vou mostrar para vocês também, que é o Displacement. Até aqui já, ó. Displacement. Eu vou usar essa textura para fazer o efeito de grama. Então, voltando aqui no Arc Shaders, ó, tem um monte de textura para você utilizar aí, ó. Um monte mesmo que eu separei. Ó, aqui embaixo tem muito piso. Ó, tem um piso aqui que eu gosto de usar bastante, uma textura de piso. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Enfim, deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem uma boa. Dá assim pra pegar uma textura boa, nunca uma textura. Essa aqui já não tá tão boa, porque tá esse risquinho preto aqui, não é assim que é a textura, né? É bom pegar uma textura já. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome. Se eu for lá no Max direto, ele já abre sozinho. Eu não sei aqui o nome que tá. Ó, se você for aqui no Max, apertar aqui, ó, nesse botão aqui do materiais. Ó, vou vir aqui nessa pastinha Get Material e vou vir aqui, ó,
piso de madeira. Ó, eu vou vir aqui nesse Mzinho aqui, ó. Vou vir aqui com o botão direito aqui, ou revela no Explorer, vai mostrar onde é que tá. Ó, Wood 008. Essa textura aqui eu gosto de usar bastante. Ela fica bonitinha, ela fica bem feita, ela não fica com repetição. Ó, se eu criar um piso aqui, ó, de 400 por 300 com menos 10 de altura, ó, eu vou vir no meu material e vou aplicar essa textura aqui, ó. Ah, Rona, ficou tudo cheio de coisinha, não tem problema. Tenho aqui, aperto esse botão aqui, ó, que é para mostrar o objeto na cena. Ó, bolinha e tela, mostrar o objeto na tela. Apertar G do teclado para tirar aquelas linhas ali de grid, ó. Ó, claro que ficou gigante essa textura, né? Então vou fazer aqui, ó, vou aplicar o modificador, o VW Map, ó. E aí eu consigo mexer aqui no tamanho da textura ali, ó. Ó. Já melhorou, olha que legal. Essa textura que eu tenho, que eu gosto de piso, funciona. Ó, ela fica legal. Então vamos voltar lá. Bacana. Ó, Arc Shader então tem várias aqui. Então a gente vai ver que tem, vou vir aqui no C, texturas. Um asfalto, ó, tem textura de asfalto que você pode aplicar num asfalto. Aqui tem alguns mapas, ó, se eu vier aqui nos meus materiais que eu já vou entregar pronto isso aqui para você. Ó, tem alguns mapas prontos, ó. Qual é a aula que eu vou falar sobre isso? Deixa eu ver aqui. Importando objetos, criando arquivos, texturizando, importando objetos para cima, criando luzes. Texturizando com V-Ray e mapeando. É aqui que eu vou entregar essa aula. Você vai ver que tem várias aulas, importando objetos para cena, que são aqueles objetos que eu já entreguei pronto para você, que eu já texturizei, tá tudo pronto, só usar. Criando luzes e câmeras aqui, então tem mais uma aula na frente que eu vou falar um pouco mais sobre luzes e câmeras. Renderizando e salvando, abrindo com o painel F10, entendendo o painel de renderização. Isso aqui a gente vai entender um pouco mais o que o preset faz, né? Não é só encarregar um preset, você tem que saber o que ele faz. Então, nessa aula aqui, eu vou abrir a configuração de render e mostrar para você o que acontece dentro do render. Então, criando materiais com reflexo e transparência, usando o Snap que eu comentei aqui, que eu quero mostrar como funciona o Snap. Modelando daí, fazendo objetos, uma cadeira, uma luminária, uma janela com esquadrilha, iluminando com o sol. É que os modificadores, a High Mirror, Turbo Smooth, que ele dá uma simplificada no objeto, colocando medidas, né, com as cotas no objeto, usando atalhos, aperfeiçoando a imagem no Photoshop e concluindo o curso aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, criando arquivos e organizando pastas, criando piso, paredes e teto, texturizando com V-Ray e mapeando. Então nessa aula texturizando com V-Ray e mapeando, eu vou liberar para você já tem lá nos presets, né? Vamos voltar aqui, ó, C, presets. Ó, aqui tem os arquivos de presets. Ó, você vai ver que tem um arquivo chamado preset ronanmateriais.mat. Esse arquivo vai carregar, ó, vou vir aqui nos materiais, ó, vou colocar aqui para aumentar as bolinhas, ó. Se eu clicar aqui em Get Material, vai aparecer todas os mapas. É mapa de textura, eu chamo de textura, né? Tanto a textura mármore, madeira, quanto ao material que eu aplico aqui, eu chamo de textura porque o cliente chama assim. Então eu estou alterando a textura, né? Então eu chamo o mapa de textura, que é essa bolinha aqui, de textura. Então quando eu crio uma textura para o objeto, às vezes eu venho aqui e pego ela pronta, por exemplo aqui, ouro, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir uma cena que eu tenho aqui, padrão, para objetos, para renderizar objetos, ó. Ó, eu tenho uma cena padrão aqui. Vou abrir essa cena padrão aqui, tá? Ela é uma cena comum, ó, só tem tem várias câmeras para focar o objeto, como se fosse um estúdio fotográfico, né? Aqui 2 materiais brancos, que é para dar um reflexo, umas luzes em cima aqui e um fundo infinito, tá bom?
Vou selecionar a câmera alta aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma teapot aqui, uma chaleira. Vou aumentar aqui os segmentos de 4 para 30, para ficar mais bonitinho, tá? Vou rotacionar ela um pouquinho aqui. Ó. Aqui. Isso que você pode fazer, tá? Essa cena aqui eu posso disponibilizar ela, mas não quero encher você de coisas aí, tá bom? Então você pode usar a cena padrão interna para fazer isso daqui. Eu vou abrir então a cena padrão interna aqui, que a gente já faz a mesma coisa. Pega a cena padrão interna que você tem aí, abre ela. Ó, vou criar uma chaleira aqui, teapot, né? Chaleira. Tia é chaleira. Teapot. Ó, então tem minha chaleira aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos materiais, aqui, ó. Você não precisa fazer isso aqui ainda, queria só que você entenda, tá bom? A aula de hoje é para você descompactar as texturas e colocar na pasta C texturas. Pronto, e entender o que tem lá dentro. Mas eu vou avançar um pouco para você observar como que vai funcionar. Então eu tô aqui no meu mapa de texturas aqui do 3D Studio Max. Eu vou vir aqui no Get Material e vou ver que tem vários tipos de texturas prontas. Eu não preciso criar a textura cada vez que eu vou fazer uma grama, cada vez que eu vou fazer um dourado, cada vez que eu vou fazer um cromado, um alumínio, um piso de madeira, um deck, um mármore, uma parede. Isso dá muito trabalho, né? Toda hora tem que fazer uma textura nova. É um retrabalho incrível e sem necessidade nenhuma. É aí que a maioria falha. O pessoal falha fazendo um projeto do zero o tempo todo, mas não é preciso fazer isso aí. Você pode usar texturas prontas, presets prontos, configurações prontas, que é isso que eu tento passar nas aulas. Use a coisa pronta, porque não para criar um padrão. Senão você vai começar toda vez de novo e altera a cor, e aí o pessoal se perde aí. Mexe em intensidade de luz, mexe em configuração de câmera, toda hora muda, e aí não tem padrão. O cliente pega o teu projeto um dia, pega no outro e diz, pô, mas não é a mesma pessoa que fez. Totalmente fora de padrão. Mas para evitar esse tipo de coisa, a gente vai utilizar padrões. Então eu tenho aqui minhas texturas. Eu vou pegar essa textura de ouro, por exemplo, aqui, ó, e vou aplicar aqui no meu querido aqui, ó, e vou fazer um render. Vou fazer um renderzinho aqui, ó. Ó, tá renderizando com ouro. E esse ouro é ouro para sempre. Ah, Rona, mas eu quero um ouro mais escuro. Pô, você vai ali e edita a textura para deixar o ouro de acordo com o seu gosto. Mas ouro é ouro, isso daí é dourado, né? Ó. Tá dando uma renderizada, você vai ver. Eu quis usar outra cena, porque essa aqui é um pouco mais lenta para renderizar. Ela tem reflexo, ela tem luminária, isso tudo vai atrasando o render, tudo vai atrasando o render. Mas aqui deu para você ver legal, tá? Vou fazer o seguinte agora, eu gosto de fazer tudo para você entender. Eu vou abrir agora a cena que eu tava usando antes, ó. Não vou salvar nada. Deixa eu abrir isso aqui que tem uma cadeirinha e vou deletar essa cadeira aqui, ó. Não, eu vou deixar essa cadeira aí e vou aplicar aqui, ó, uma outra textura nela. Vou aplicar aqui o alumínio nessa cadeira aqui, ó. Ó, e vou renderizar. Não se preocupe que você não precisa ficar fazendo isso aqui, tá? É só pra você entender, ó. Textura de alumínio pronta. Tá pronta a textura, não preciso fazer esse efeito toda hora. Depois eu vou explicar como fazer uma textura do zero, lá na frente, lá naquela aula de texturas com o V-Ray. Essa aula aqui, ó. Aula 17, para você não vai aparecer 17, vai ser 4 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa. Você vir aqui no site, enquanto renderiza aqui eu vou abrir o site. Conan/cursos método. Eu vou mostrar como que vai se chamar essa aula de texturas com o V-Ray. Tu abre aí, eu vou aguardar. Tomar um cafezinho, né? Cafezinho para ficar bem alerta. Ó, eu tô aqui nas aulas. Essa aula texturizando com o V-Ray Mapeando vai se chamar 5.3, ó. 5.3 essa aula. Ela é um vídeo, todas são vídeo, né? Então, 5.3 é a aula onde eu vou ensinar a fazer textura do zero.
Mas aqui, ó, olha só o alumínio, vai dizer profissional esse alumínio, né? Vamos colocar uma outra textura aqui, tem espelho, tinta branca, preto brilhoso, textura de luminária, essa two-side, sempre que tiver two-side é luminária, cortina, é porque ela tem dois lados, two-sided, então ela tem um efeito de translucidez, de passar luz, né? Asfalto, cimento, deck, grama. Ó, vou colocar aqui então uma textura de piso de concreto aqui, ó. Vou aplicar o objeto. Tá aplicado ali, ó. Porém esse objeto não tá mapeado, ó. Ele não tá mapeado. Shift L, Shift C, ó. O que é mapeado, Ronan? Mapeado, a gente vai aprender depois, não vou nem falar muito. Ó, mapeado é o tamanho que a textura fica no objeto, ó. Ó, o tamanho que ela fica, ó. Vou renderizar agora esse com piso de concreto aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar o piso de concreto. Olha aí, ó. Ficou bem legal o piso de concreto, ó. Deixa eu deixar um pouco mais escuro aqui essa. Vou deixar no brancão para ver. Ó, vou deixar um pouco mais escuro ainda aqui para ficar legal mesmo. Escureci. Pronto. Agora dá para ver direitinho. Ó, uma cadeira de concreto, dá para ver que é um concreto. Ó o efeito. Esse é o efeito mais poderoso, ó. Reflexo bonitinho, textura bem feita, mapeado corretamente. Tá aí a cadeira de concreto. Não tem uma textura bem feita, que nem uma tatuagem bem feita. Tem tatuagem tão feia que tu não sabe nem o que é o desenho, né? Ah, que desenho é esse? Não, mas quando tu olha bem feito, pá, que realismo. Esse é o mesmo lance da textura. A textura tem que estar bem feita. Mas de que é essa textura? Ela não ficou legal, né? Ó, vidro jateado. Eu posso aplicar uma textura de vidro jateado, já tá pronto aqui, ó. Eu venho aqui e aplico ela aqui, ó. Pau. E vou renderizar. Vidro jateado. Agora vai dar um acabamento melhor. Conforme o render vai aumentando, né, os passos, vai ficando mais definido. Mas olha aí, ó. Conforme vai renderizando, vai vendo que é um vidro lixado, ó. É um vidro jateado, como se fosse areia. Ó, se botar um objeto lá atrás, tu vai ver que o reflexo dele fica borrado. Eu posso colocar também vidro, né? Vidro puro, ó. Vou pegar aqui um veludo. Vamos botar veludo. Ó. Tá verde por quê? Porque tá aparecendo essa cor aqui, ó. Mas se eu apertar aqui em cima, ele mostra a textura. Ó. Um veludo na cadeira. Olha que legal. Olha, ó. E é o veludo mesmo, não tem. Não tem pra dizer que não é o veludo. Tá meio escuro aí porque não é uma cena cheio de objetos, né? Tá um fundo preto aqui que agora ficou complicado de enxergar. Mas é isso aí, ó. Essa textura aqui de vinil amarelo aqui, ó. Com reflexo, fica bonitinho. Então eu vou ensinar você a carregar essas texturas aqui. Lembrando que é importante estar no C texturas, as texturas para funcionar. Vamos dar uma olhada por que isso. Por que tem que estar lá. Vou fazer o seguinte, aqui, eu vou resetar essa cena aqui, não vou salvar, vou aumentar aqui com o Alt W e vou criar um monte de chaleirinha aqui e botar uma textura em cada uma, para você ver para qual caminho que ele vai buscar essas texturas aqui, ó. Ó, eu vou colocar na primeira, vou colocar o alumínio não tem uma textura, ele não tem uma madeira, um mármore, ele é só um efeito, ele não vai buscar nada, tá? Vou pegar as que busca uma foto, né, de uma textura aqui, no caso, madeira, ó, o asfalto, né, o cimento, o deck. Vou buscar essas três, vou deletar esse monte de chaleira aqui, vou deixar só três. A primeira eu vou aplicar o asfalto, na segunda eu vou aplicar o cimento e na terceira eu vou aplicar o deck.
bom? Cimento, asfalto, deck. Asfalto, cimento, deck. Por que eu apliquei? Porque agora eu vou apertar Shift T e vou atualizar. E vou mostrar aqui, ó, que tem essas 4 texturas que estão nesses 3 mapas aqui, né? Que buscaram o C, ó. C, texturas concreto, C, textura asfalto, C, textura madeira. Se não tiver lá, não vai aparecer nada na tela. Tá bom? Então é importante que esteja lá para que você consiga usar essas texturas. Muita gente não sabe disso e acaba se perdendo nos estudos. Então o que a gente aprendeu nessa aula? Abaixar as texturas, link aqui na aula, baixa, salva no C texturas, que nem tá na minha tela, olha pra minha tela e deixa igual. A gente aprendeu que a gente vai carregar os mapas de texturas lá na aula 5.3, que vai estar disponível para download. Esse preset você já tem, eu vou ensinar você a carregar ele. Você vai carregar, eu me emociono e quero contar as coisas, né? Tem que respeitar a ordem, mas é o seguinte, ó. Como que você vai carregar? Aqui vai Get Material, né? Você vai vir aqui em cima, ó. Tem uma setinha aqui, ó. New Material Library e Open Material Library, ó. New Open. Você vai vir no C, Presets, ó. Pau, Open. Eu não vou carregar porque já vai ficar duplicado aqui, ó. Mas ali, ó, Presets ou materiais. E aqui estão todos. Assim que você vai carregar, tá bom? Então, é assim que funciona. A gente aprendeu aqui, demos uma olhada, não quero que você fique fazendo nada de aplicar textura, só se você for aí, tiver mais uma familiarização com o Max, ou já tiver entendido ao ponto de conseguir fazer, mas não é isso que eu quero que você siga as aulas para não embrulhar as ideias. Mas eu gosto de mostrar na prática também como funciona, não adianta só ensinar a baixar texturas e não seguir com o raciocínio. Então eu mostrei como aplica os objetos, que ele tem que estar lá no C, que está tudo organizado, que você pode escolher, procurar no Google texturas novas, né? Bota em inglês Marble Texture, Wood Texture, que é madeira, né? Concrete Texture, né? Que é textura de concreto. E aí você vai conseguir as texturas legais e salva lá dentro. E aí usa. Lá na aula de criação de texturas eu vou ensinar você a criar sua própria textura, seu próprio reflexo, mapear um objeto, ou seja, o tamanho que aquela textura vai ficar. Por exemplo, você tem uma textura que ficou muito esticada, você vai conseguir ajustar isso dentro do objeto. E essa aula é isso. Essa aula fica por aqui. Espero que você tenha já entendido. Eu fico muito preocupado com que você avance entendendo a matéria, entendendo o que você está fazendo. Entendeu? Eu não quero que isso aqui vire um bicho de 7 cabeças, eu quero que isso aqui fique uma coisa simples, fácil, prática e divertida. Porque não é difícil, entendeu? Se está difícil é porque eu não soube explicar direito. Mas estou tentando explicar bonitinho, temos o grupo. Qualquer dúvida que ficar, grupo. Mas tenta fazer primeiro, né? Não desiste e vai ao grupo. Quero que você tente fazer esse esforço, tenha o resultado. E caso fique alguma dúvida, no início dessa aula eu expliquei algumas características do Max, você pode editar ali para que fique igual à minha tela. E se mesmo assim ficar dúvida, eu vou ter o prazer de tirar sua dúvida lá no grupo do WhatsApp. Eu queria deixar para você um grande abraço, né? E dizer também que eu não estou sempre presente nos grupos do WhatsApp, porque eu tenho sempre que cuidar das aulas, gravar, enfim. Mas os próprios alunos interagem. Não é um grupo onde eu dou suporte, né? Eu não faz parte do treinamento um suporte meu dentro de um grupo. Os grupos que eu criei é para que vocês mesmos interajam entre si, podendo inclusive trocar trabalhos. Tá bom? Inicialmente o grupo é no WhatsApp. Por que eu fiz no WhatsApp? Porque é o lugar onde centraliza as pessoas. Eu não poderia ter feito esse grupo no Facebook, por exemplo. Mas ninguém acessa. É um grupo no Facebook. Quem é que vai acessar o grupo do Facebook? Quase ninguém acessa. Então tem mais de um grupo no WhatsApp, né? Porque o grupo é só 256 pessoas. Onde os próprios alunos se ajudam. Muita gente pode pensar, Rona, tu não está sempre presente. Mas não é um suporte que eu vou ler todo dia e vou dar suporte. Eu não tenho como conciliar a minha vida profissional
com o suporte, entendeu? Então não é um suporte. O suporte é suporte@ronamaral.com.br se você tiver alguma dificuldade de acesso no seu login, na sua senha. Mas eu quis dar um passo a mais e criar esses grupos para que você possa interagir entre alunos, interagir entre colegas e conseguir avançar. Tá bom? Então essa aula fica por aqui. Assista de novo caso tenha alguma dificuldade. Anote, aplique, faça acontecer e até a próxima aula. Um grande abraço e até mais.